NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez aqui numa lição, para poder comentar nesta hora. Lição 2, sinais que antecedem a volta de Cristo. E aqui, logo de cara, eu consigo ver o meu textual e a verdade prática colocado lado a lado, do jeito que eu gosto de comentar as duas juntas, porque eu acho que uma tem muito a ver com a outra. E aqui nós vemos introdutoriamente que o textual que está em Mateus capítulo 24, versículo 3 nos diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E a verdade prática nos diz: para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Pois bem, fazendo um paralelo entre essas duas leituras que nós fizemos nesta hora, textual e a verdade prática, o comentarista aqui ele coloca um versículo que ele diz assim: quando serão essas coisas? Era a pergunta dos discípulos. Então, os discípulos estavam preocupados com o tempo, com a ocasião, com a hora. Já o Senhor Jesus Cristo diz para eles que o relógio para eles, o tempo para eles, as coisas que nós deveríamos estar atento eram os sinais. Está lá na verdade prática. Jesus revelou alguns sinais. Ele não diz assim que vai ser tal hora, tal dia, tal momento. É como que talvez você estivesse esperando a sua condução no ponto de ônibus sem saber que hora ela ia passar. Mas, de repente, ela iria passar por uma estrada de barro, aí você vê sinais de poeira, de poeira, de barro levantar, você desconfia que ali vem um veículo, aí você ouve e você percebe que tem um sinal que a tua condução está chegando, ou talvez um barulho de um ônibus que é diferente de um carro. Isso são sinais, você não tem às vezes a certeza do horário que a tua condução vai passar. Porém, você, através desses sinais, você nota que ela vai chegar e você vai estar ali pronta para estar recebendo, porque é algo que nós devemos estar muito mais preocupados, não com o tempo, mas sim com estar preparado, independente do tempo, do dia e da hora. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 3 a 8 e o versículo 11 a 14. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar os sinais que antecedem a volta de Jesus. É o objetivo geral da nossa lição. Introdução. A segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictício e inconcebível para aqueles que não creem em Deus. Mas, seguradamente, se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmar que a sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que Jesus assegurou que todas as coisas hão de passar, céu e terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. As palavras dele, qual que ele se refere? Que ele havia de voltar, que ele havia de retornar para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, como que nós podemos afirmar que ela já está próxima, já está breve, visto que mais adiante nós vamos ver, ou na próxima lição também, que tem pessoas que já nem acreditam, que naquela época já zombavam da volta dele, não acreditando na volta dele, até crentes hoje em dia recentes, modernos teólogos, acreditam que é uma utopia. Nós vamos ver isso tudo mais adiante. Então, como que nós podemos afirmar que ele vai voltar e que está iminente? Através dos sinais, mediante os sinais que nós vamos estudar nesta hora. Sinais na vinda da igreja, na vida da igreja. Na igreja também existem sinais. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Porém, é preciso cuidar para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória. Segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Ele está nos falando que tem sinais dentro da igreja também. Porém, nós não devemos confundir esta volta de Jesus, esses sinais, com o arrebatamento da igreja na vinda dele em glória. Por quê? Porque Jesus Cristo virá na terra a segunda vez. Nós costumamos dizer que Jesus Cristo terá a sua segunda vinda.
E nessa segunda vinda terão duas fases. Uma, ele virá buscar a igreja, nós, salvos os santos. E na próxima ele virá conosco para julgar os ímpios que ficarem aqui na face da terra e julgar a terra, fundar o milênio e por diante. Ponto 1. Os falsos cristos e falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Eles costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. Disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que o comentarista aqui está nos falando? Está nos falando que precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu fico admirado, meus amados irmãos, como que hoje em dia existem tantas pessoas que não acompanham um estudo desse. Inclusive eu peço aos irmãos, eu agradeço por aqueles irmãos que têm elogiado, mas além de elogiar, bote lá o seu like se você gostou. Se você não gostou, não bote o seu like, mas bote o seu comentário, inscreva-se no canal, que isto é uma forma de você participar e conhecer e acompanhar a palavra de Deus. Então, o comentarista aqui está nos falando que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E que, que tem pessoas por aí que são enganadores da palavra de Deus. Se você não conhecer, você vai ser enganado, porque afinal de contas eles têm carisma. Eles são pessoas que são admiradas por muitos. Eles têm uma boa argumentação, não há de se negar, tem uma boa argumentação. Então Jesus mesmo avisou que muitos virão em seu nome e até enganarão muitos. Para Jesus falar isso, é porque realmente existe isso. Como que nós podemos defender? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, acompanhe esses estudos dentro da palavra de Deus, se inscreva nesse canal, vá numa escola bíblica dominical e assim sendo, frequente os cultos e assim sendo, Deus vai estar te fortalecendo, você está se fortalecendo contra esses falsos enganadores. 2. Apostasia. Significa desvio, quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a vinda de Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Jesus voltará e julgará os apóstatas, dando eles a recompensa que merecem. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? O que é apostasia? Abandono premeditado e consciente da fé. O camarada sabe que Deus é bom, o camarada sabe que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, mas no entanto, ele conscientemente diz, não, eu não quero nada disso e quero as coisas do mal. Isso se chama apostasia, e principalmente aqueles que já foram conhecedores dessa verdade, sabem de tudo, de todas as coisas que Deus tem para fazer por eles, mas eles, conscientemente, eles resolvem abandonar tudo isso e voltar-se, inclusive, contra Deus. Então, na palavra de Deus está escrito que nos últimos dias, que tem muitos que apostatarão da sua fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Jesus voltará e julgará também os apóstatas. Eles não passarão desapercebidos, mas nós temos que estar atentos para não sermos enganados com esses falsos profetas. Ponto 3. Doutrinas de demônios. Muitos estão seduzidos por doutrina de demônio. Esses deturpam as escrituras e acabam por aceitar o erro. Teologia da prosperidade, o culto aos anjos e muitas crendices que corrompem a doutrina. Satanás procura de todas as formas iludir a fé. Muitos crentes já estão aceitando até legislar em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar e etc. Temos visto o evangelho do entretenimento, levando-os a uma vida sem santificação. Olha que coisa grave, meus irmãos. Doutrina de demônios está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, ele está nos citando aqui que pessoas que hoje em dia aceitam o erro, como teologia da prosperidade, culto de anjos, que eu não vou comentar aqui, porque o tempo não nos é propício, não é o nosso objetivo. Mas crentes já aceitando legislar a favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar. Então, crentes aceitando mortandade de criança, de homossexualidade, quando Deus fez macho e fêmea, e crentes, pessoas que se dizem cristãos ou estão afastados do evangelho, aceitando legislar em favor disso. Isso é terrível para nós. Imagina para o nosso Deus. Então, o evangelho do entretenimento, igrejas que são verdadeiros clubes. O comentarista fala nesta lição, na próxima,
igrejas, e aí eu tenho que concordar com ele, que a pessoa vai lá só para o oba-oba, só para a reunião, sem se preocupar com santificação. Isso é terrível diante de Deus. E pessoas desse tipo não têm compromisso com Deus, e Deus não pode ter compromissos com ele. Ponto 4. Perseguição aos crentes. Jesus previu perseguição aos seus discípulos. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida. Atualmente, os cristãos continuam sendo nas universidades, são perseguidos e se tornam alvo de chacota por declararem sua fé em Cristo. Nenhuma outra religião tem tantos fiéis mortos, mas há uma promessa para os que forem fiéis na tribulação, em algumas nações, como na Síria, na Coreia do Norte, na China e em países da África. Ou seja, que o próprio Jesus nos afirmou que haveria perseguição aos crentes. Muitos perderam a sua fé, a sua vida. Muitos crentes perderam a sua vida e hoje em dia ainda continua acontecendo. Na verdade, nenhuma outra religião, como a cristã, como a nossa, perde mais fiéis no mundo inteiro. Existem países até hoje com a sua ideologia tão fechada que matam e perseguem cristãos, como a Síria, a Coreia do Norte, a China e até em alguns países da África. Então, nosso país é uma bênção. Aproveitemos que nós temos a liberdade de cultuar a Deus. Inclusive, nós que estamos aqui no Espírito Santo, nós sabemos que tem igrejas por aí, até mesmo no Rio de Janeiro, que andaram com suas portas fechadas devido a essa pandemia. Nós temos que aproveitar esse momento maravilhoso que nós temos vivido, que Deus ainda tem nos dado permissão de adorar a Deus. Vamos para a igreja, com todo cuidado, máscara, álcool, não ficar muito próximo um dos outros, mas vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, salvar almas do cativeiro de Faraó, que estaremos fazendo a vontade de Deus. Tópico 2. Sinais nos céus na vinda de Cristo. O primeiro ponto nos diz sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais. Exemplo, grandes terremotos e fomes e pestilência, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Não devemos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam. Porém, sabemos que eles trarão espanto a todos que virem, mostrando que serão algo jamais visto pelo homem. Ou seja, o que o comentarista aqui está nos falando sobre sinais do Senhor? Que sinais, dentre muitos sinais que haverão da sua vinda, lembra aquele sinal de poeira, de fumaça que eu falei sobre uma condução chegando, que você não sabe o horário, mas vê o final, você ouve o barulho dela, você não tem certeza que é ela, mas tudo isso são sinais que ela está vindo na condução. A mesma coisa a vinda de Cristo, tem muitos sinais. E dentre ele botou aqui, grandes terremotos, fomes e pestilência. Nós vamos estudar mais adiante a questão de terremoto. Isso tudo está escrito em Lucas. Então, nós sabemos que sinais serão, nós não sabemos que sinais serão estes nos céus, pois as Escrituras não revelam, mas eles trarão grande espanto. Então, dentre esses sinais, nós vemos terremotos, que está falando nas Escrituras, fomes, pestilência, e nós temos visto tudo isso aumentar. Então, nós vemos que tudo se revela que Cristo não tarda, que Cristo está às portas, que Cristo está voltando. Cada dia mais está próximo à sua volta. Ponto 2. Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele não fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que esses sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o final não será logo. Pois bem, o que o comentarista está nos falando? Que ele não fala de datas. De novo, batemos no ponto. Mas ele fala assim de sinais. E todos os sinais nós vamos notar que tudo isso está acontecendo, o que o comentarista está nos dizendo? Quando esses sinais aumentarem, nós saberemos que todas essas coisas, a volta de Jesus está próxima. Porém, com esses sinais não quer dizer que já é para logo, para agora. O que ele está nos falando? Por exemplo, eu falei, trazendo para os nossos dias, daquele exemplo de um ônibus chegando, você ouve o barulho dele, mas você não está vendo ele. Mas você sabe que ele cada vez mais está ficando forte, é sinal que ele está se aproximando. Mas o teu ônibus está ali? Não. Mas você está ouvindo os sinais. Então você se prepara cada vez mais
na intenção de estar pronto quando o ônibus chegar e pegar. Assim mesmo é a volta de Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. Guerras, conflitos e terremotos espalhados pelo mundo afora. No ponto 1 nos diz guerras e conflitos. Jesus falou a respeito de guerras e conflito entre as nações como um dos sinais da sua volta. Alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. O mundo já sofreu com 2 grandes guerras. As guerras e os conflitos continuam sendo constantes em nosso planeta. Os vários atentados terroristas ao redor do mundo têm causado a morte de vários inocentes. O grupo extremista que atua no norte da Nigéria, o Boko Haram, tem como um dos seus alvos a destruição da fé. Pois bem, então, dentre esses sinais, guerras e conflitos também. Então, Jesus falou desses sinais. Volto a enfatizar de novo que até Jesus falou. Então, o mundo, por exemplo, nós já vimos duas grandes guerras. Então, são 2 grandes sinais que a volta de Jesus está próxima. Então, nós vemos atentados terroristas, nós vemos grupos extremistas que o alvo dele, como nós vimos há um tempo atrás, dentre os alvos dele, era matar cristãos, como o Estado Islâmico. Estava terrível, e hoje em dia reduziu bastante, mas ainda está no mundo, infelizmente. Então, tudo isso revela os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Também temos terremotos. O número de terremotos tem aumentado. De acordo com a United States Geological Survey dos Estados Unidos da América, entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Destes, somente 100 mil são percebidos. A maior parte dos tremores ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Estatisticamente, o número de terremotos ocorridos, veremos que no nascimento de Jesus até o ano de 1900 aconteceram menos terremotos do que entre 1901 e 1908. Pois bem, segundo esta universidade aqui, ela nos explicou que entre os anos de 2000 e 2010 houve mais de 200 mil terremotos. É muito terremoto. E só para nós termos uma ideia como é que a quantidade de terremotos tem se agravado, tem se aumentado no mundo, entre o nascimento de Jesus no ano 0 até 1900 são 1900 anos. Então aconteceram menos terremotos do que entre 1901 e 1908. Ou seja, em 7 anos houve muito mais tremores, muito mais terremotos do que em 1900 anos anteriores. Então, quer dizer, isto é algo que está nos mostrando que cada dia mais os efeitos da natureza têm se agravado, têm se aumentado, têm sido mais constantes. Tudo isso nos mostra que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo virá nos buscar, porque assim Ele prometeu, assim o fará. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que estar preparados e atentos a esses sinais. Conclusão. Os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana, mas a igreja, que deve continuar em oração e vigilância, como coluna e firmeza da verdade, aguardando em santificação a volta de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Então, concluindo aqui, ele nos diz que a apostasia tem se evidenciado, que é um dos sinais da volta de Jesus, tem crescido e tem aumentado. Eu conheci, por exemplo, cristãos que já trabalharam tanto na casa de Deus, já foram grandes líderes, já foram grandes pessoas, e se frustraram, se desanimaram, e tem hoje quase que se apostatado da fé cristã, dando ouvido a homens que não acreditam mais na Bíblia, homens que estão querendo até escrever a sua própria Bíblia, a sua própria versão da Bíblia, por não acreditar. Irmãos, isso é terrível. Isto é apostatar da fé. Tomemos cuidado com isso. Então, na natureza, nós vemos os efeitos naturais aumentando, como nós já citamos, terremotos aumentando cada dia mais. Então, dentro dessas previsões apocalípticas, a vinda de Jesus. Mas nós, igreja, devemos continuar em oração, como coluna e firmeza da verdade, combater esses ensinamentos errados, essas coisas erradas, aguardando em santificação, purificando nossos corações para a volta de Cristo, que está às portas. Não tardará, não tardará. E veremos Jesus Cristo. Então eu quero me preparar, pois quero logo subir.
E quero junto a você, meu irmão, que nos escuta nesta hora. Eu quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Isso será maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Estivemos estudando sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. Na próxima lição, na lição número 3, estaremos estudando sobre esperando a volta de Jesus. E como eu costumo dizer, é só vitórias. Até a próxima em Cristo Jesus.